Minutos de Sabedoria, Carlos Torres Pastorino. Nossa mente está mergulhada na mente divina que sustenta os universos infinitos. Nossa força mental permanece impregnada da força mental divina, que está em toda parte ao mesmo tempo. Procure-se manter-se unido a essa força infinita e jamais será derrotada. Você tem esse poder? Confie, você será em toda a linha se eu quiser. Boa noite a todos. Um prazer imenso retornar a esta casa de José Xavier. Agradecer imensamente ao coral pela harmonia tão gostosa, não é? A gente percebe que nós buscamos tantas coisas na vida, mas às vezes coisas simples, como uma música, conseguem nos fazer vibrar de uma forma tão intensa e profunda que sentimos a verdadeira realidade e a verdadeira necessidade da nossa existência, que é amar. E hoje falaremos de nada mais, nada menos do Cristo. Nós sabemos que Jesus está em todas as doutrinas que preservam o estudo sério da renovação espiritual. E o Cristo não é só uma figura de um homem que passou pela terra. Ele é a máxima expressão que nós temos conhecimento de um ser que alcançou um grau de vibração de unidade com Deus. E quando nós observamos, lá na introdução de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec vai falar: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos evangelhos: os atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias. A última, porém, conservou-se constantemente inatacável. Diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sob o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram das questões dogmáticas. Quando a gente analisa essa reflexão de Kardec, nós conseguimos remontar à época em que Jesus estava encarnado na Terra. E eu pergunto aos senhores: quantas obras Jesus escreveu? Quantos livros ele publicou? Quantas religiões ele fundou? Quantos povos ele dominou? Ele participou de quais organizações governamentais? E a gente logo percebe que o Mestre Jesus
veio trazer um conhecimento que está totalmente fora do que a gente condiciona aqui no mundo material. Nós ainda precisamos ler para compreender algo que não necessita da leitura. Nós ainda precisamos ouvir algo que ainda não necessita da audição. Porque Jesus ele veio à Terra e nos ensinou pelo método mais válido de todos. Ele utilizou-se da metodologia do exemplo. Eu poderia falar aqui 20 horas sobre Jesus e a gente esqueceria 5 minutos após sair do centro. Entretanto, ele veio à Terra e viveu tudo aquilo que ele falou. Então Kardec vai trazer que o ensinamento moral de Jesus, o que é o ensinamento moral? É a regra do bem proceder, é como nós agimos, como nós vibramos, como nós existimos. Essa moral do Cristo é a base para todos os credos e religiões em todo o planeta. Kardec, então, no capítulo de estudo hoje, capítulo de número 6, o Cristo Consolador, ele traz uma passagem dos Evangelhos que narra o seguinte ensinamento: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A gente percebe que existe um paralelo. Jesus, ele sempre aponta um caminho para fora daqui, para fora da matéria, para fora da nossa rotina de vida, que a gente acha que é a única que existe. A humanidade, ela atravessa as eras, e hoje nós conseguimos criar equipamentos de comunicação. Hoje, com o microfone, nós conseguimos falar para multidões. Hoje, com o avião, a gente consegue cruzar o Brasil em poucas horas. Hoje, com uma transmissão no meu celular, eu converso com alguém que está na China. Hoje, temos cirurgias capazes de reparar doenças que épocas atrás jamais foi imaginado cura. Hoje nós temos conhecimento sobre as eras da humanidade, mas mesmo assim, o homem ainda sofre. O homem ainda passa por desilusões. Mesmo com tudo ao nosso redor, nós ainda choramos, muitas vezes sem saber por que choramos. Temos incômodos, dores, e achamos que o problema está na cura do corpo, está na medicação que iremos ingerir, está no remédio que iremos beber. Nos esquecemos que Jesus curava sim, mas após a cura, ele dizia: vá e não peques mais. Ele mostrava que a causa das nossas aflições, aquilo que nos aflige, que nos sobrecarrega, tem origem dentro de nós. Ele veio mostrar que a perspectiva de vida que nós temos que ter não é ficar culpando o próximo, não é culpar a sociedade pelos problemas que nós passamos, não é culpar a Deus, não é culpar o mundo, não é culpar o inimigo, as pessoas que nos fazem mal. Mas é mirar os seus olhos para dentro do eu espiritual. Para um ser que está além de todas as nossas percepções mundanas. Como vocês estão me enxergando aqui agora? Através da visão. Como me escutam? Audição. Como nós sentimos cheiro? Olfato. Sentimos gosto?
paladar. Tocamos em algo e sentimos pelo tato. Os 5 sentidos que permeiam a existência deste mundo. Se nós analisarmos toda a nossa existência aqui na Terra, as nossas relações no mundo, elas se pautam pelos 5 sentidos. Mas a mensagem que o Cristo vem trazer está além disso. Está além dessas concepções. Porque os 5 sentidos são semelhantes a uma caverna. Imaginem que nesse instante as portas e as janelas do centro se fechem, se lacrem. Imagine que vocês, semelhante a Gabriela, esse bebê que está falante hoje, está ali embaixo, e vocês nascem aqui dentro do centro, vivem a vida inteira aqui dentro do centro, jamais saem nas portas, jamais conhecem o mundo lá fora. Estão dentro de uma caverna, dentro de uma prisão. É isso que Jesus veio nos mostrar. Nós estamos encarnados num plano material, dentro de uma caverna. E o objetivo dessa encarnação é saber como sair dessa caverna. Ocorre que nós nos acomodamos, a ponto de recebermos o Cristo e o matarmos. Então o mundo, na ilusão dessa caverna que nós vivemos, ele é limitado, ele é raso, ele nos oferece prazeres, vicissitudes, rotinas, sonhos. Só que tudo isso é só daqui. O problema é que nós todos iremos desencarnar, seja daqui a pouco, seja daqui a muitos anos. Isso vai passar. E o problema maior disso é que a gente entende essa questão, mas ainda não sente ela dentro de nós. Então, quando Cristo diz que veio nos consolar, Ele não veio pegar o nosso problema e resolvê-lo. Jamais Ele diz isso. Ele vem nos oferecer uma outra perspectiva de vida. E como já estava sendo dito no início, o modelo que Cristo veio nos ensinar não foi apenas por palavras e palestras que nós temos hoje nos evangelhos, foi pelo seu exemplo de vida. Então eu convido os senhores nesse instante a conhecer Jesus numa profundidade que talvez muitos ainda não conheçam. Nessa obra que o seu Bazan gosta muito, chamado A Caminho da Luz, nós vamos ter lá no primeiro capítulo, chamado A Gênese Planetária, a origem do nosso planeta Terra, o seguinte texto: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Ou seja, se aqui na cidade nós temos uma prefeitura para organizar o poder executivo do município, nós temos o poder judiciário para julgar as leis, para colocar em prática o direito, nós temos uma Câmara de Vereadores para criar leis de acordo com o interesse do povo, nós temos também uma equipe de diretores espirituais responsáveis pela evolução no planeta Terra. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual, agora a parte que interessa, Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, eu faço um parênteses aqui, para dizer que essa obra Caminho da Luz é psicografia de Chico Xavier
pelo Espírito Emmanuel, que já tem um grau de evolução bem distante do nosso, não é? E ele diz assim: da qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, ou seja, a grandeza do Mestre Jesus é tão grande que nem o escritor dessa obra consegue ainda mensurar esse grau de pureza evolutiva. E ele diz: essa comunidade apenas já se reuniu nas proximidades do planeta Terra para a solução de problemas decisivos à organização e à direção do nosso planeta, por 2 vezes nos milênios conhecidos. A primeira se verificou-se quando o orbe terrestre desprendia da nebulosa solar. Então, voltem à origem do planeta Terra. Imaginem que o Sol é uma quantidade de massa incandescente, fervendo, onde ainda não há vida como nós conhecemos. E pelo movimento gravitacional, esse Sol, essa massa, essa nebulosa, desprendeu uma quantidade de massa. Imagine um monte de massinha e de repente sai um pedaço de massinha. Esse era o nosso planeta Terra. E Jesus, junto com uma comunidade de espíritos puros, estava lá. Olha a grandeza do Mestre. Jesus é o Espírito responsável pelo governo do orbe terrestre. A tua grandeza é tão magnífica que alguns escritores vão dizer que a tua aura, que a energia espiritual, ela é do tamanho do próprio planeta. E às vezes a nossa é pequenininha, né? Tem 10 centímetros aqui e ainda é duvidosa. A aura de Jesus do tamanho do orbe terrestre. E como que esse Espírito reencarnou? Nasceu sobre forte perseguição, família fugindo, pobres numa manjedoura, num estábulo, em meio aos animais. Nasceu em meio aos animais que são serviçais dos seres humanos. Existe uma inversão de valores. Porque na nossa ideia, um ser grandioso, um ser com poderes cósmicos, um ser que, como a menina bem disse aqui no início, tem a noção de que está mergulhada sob a mente de Deus, um ser que está em contato com a criação e com o Criador, nascer sob condições precárias, ter a profissão singela na época de carpinteiro, ser perseguido, ser tentado, ser traído, curar as pessoas, dormir ao relento usando de travesseiro uma pedra. O ser mais evoluído que passou pela terra veio para servir. E quando ele pregava os seus ensinamentos na Galileia, nas margens do Tiberíades, a sua expressão era tão pura que ele contagiava toda a multidão. E como não bastasse, foi perseguido. Colocaram um pedaço de madeira sobre suas costas para ele carregar. E na multidão que observava Jesus carregando a sua cruz, existiam ali pessoas que ele ajudou, pessoas que escutaram seus ensinamentos, pessoas que ele curou, e elas estavam debochando, cuspindo, dando risadas irônicas. E mesmo assim, na hora que ele é crucificado, ele pede perdão. Pai, perdoe-os. Eles não sabem o que fazem.
Então, quando a gente observa Jesus na sua consolação, a gente percebe um modelo evolutivo totalmente diverso daquilo que foi construído na nossa cabeça. A gente acha que tem que ter um emprego e ganhar o salário mais alto. E ainda utilizamos o centro espírita para tomar aquele passe e relaxar. Utilizamos das religiões para darmos aquela respirada na rotina e depois voltarmos às mesmas práticas. Damos murros em ponta de faca, porque ainda não absorvemos os valores espirituais. E Jesus continua: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. A não percepção dessa realidade espiritual vai fazer com que nós entremos dentro da materialidade. E aqui na Terra, a gente pode explorar de tudo, pode encontrar vicissitudes de tudo. A gente pode viver uma vida aqui na Terra sem nem sequer lembrar que existe espírito. Mas isso nos sobrecarrega. O desconforto, a necessidade de mudança, é uma prova de que nós não somos desse mundo. E Jesus, percebendo que a humanidade chegou na hora de entender essas questões, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e leve o meu fardo. Veja bem, o que é jugo? Jugo é um equipamento de madeira que era colocado no gado, nos animais que puxavam o arado, para que ele não se desviasse do caminho. Só que tem uma coisa estranha nessa parte, porque Jesus fala que quando a gente segue ele, o caminho é leve, é suave. Você fala: pelo amor de Deus, cara, eu não consigo fazer o que esse homem está mandando nem a pau. Eu tento, eu vou na casa espírita, eu tomo passe, eu faço tratamento, desobsessão, mas ainda caio nas mesmas inclinações. Como que esse homem pode chegar em mim e falar que o caminho dele é tranquilo, é leve, é suave, é calmo, é brando? E ele ainda diz assim: porque só exige a humildade, só exige o amor, só exige fazer o bem. Só? Existe uma questão aí. Nós estamos tão ligados na matéria que nós acreditamos fielmente que fazer o bem é um peso. Enquanto que difícil é fazer o mal. Veja bem, imagina aquela pessoa que você adora, que você ama ela, ama tanto que não aguenta nem ficar perto da mesma sala. Qual que é o caminho mais fácil com essa pessoa? O do ódio ou o do amor? O do ódio, Gabriel. Odiar é fácil. Tudo bem, se você continuar odiando essa pessoa, você vai reencarnar próximo a ela, vai reencarnar próximo a ela. Imagina você reencarnando 20 vezes perto da mesma pessoa. Enquanto que, se você ama, se você vence, você expande a sua consciência e permite que seu espírito aprenda novos ensinamentos e novas percepções. Então a gente questiona: o que é mais fácil? Amar ou odiar? Odiar é muito mais difícil. Acontece que nós desenvolvemos uma espécie de prazer em ódio, em fazer coisas erradas. André Luiz nos mostra, tem espíritos
que têm dívidas do passado, que é assim, um faz mal para um, aí eles reencarnam, o que foi vítima na outra vida vira agressor e faz mal para o cara. Aí eles desencarnam, reencarnam, o que foi vítima volta a fazer mal para o outro. É um toma lá da cá. Eu te agrido daqui, te agrido de lá. Você entra numa roda que os indianos, felizmente, chamam de karma, de samsara. E que nós aqui no Espiritismo chamamos de expiação. Entramos num ciclo reencarnatório, voltando no mesmo lugar. E Kardec comenta: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda dos seres amados, encontram consolação na fé no futuro, com o ensinamento do Cristo. E é uma coisa tão verdadeira que, se nós nos evangelizarmos, nós diminuiremos pelo menos 70% do nosso sofrimento. Por quê? Porque nós entenderemos o processo que se passa. O olhar espírita, ele é tão profundo que vocês lembram de um caso que ficou famoso na nossa televisão, da Suzane Richthofen, que assassinou os pais? Quem olha aquilo de cara, detona a pessoa que matou os pais, diz que os pais foram vítimas, realmente aconteceu isso. Mas quem tem um olhar espiritual consegue enxergar que ali tem um padrão de acontecimentos que não é de hoje. Que ali tem relações do passado que estão desencadeando consequências no futuro. E a consciência expande. Imagina que você está passando por um processo de enfermidade doloroso, que acaba com a tua qualidade de vida. Se você não tem uma orientação espiritual, é muito difícil passar por isso. A ponto de, imaginem um caso de câncer. Fizeram uma pesquisa em que a pessoa que é diagnosticada com câncer, ela tem algumas opções de tratamento. Um deles é a psicoterapia. Olha que doido. Você conversar com um psicoterapeuta para buscar soltar os seus sofrimentos, desabafar, ter uma estratégia de vida de qualidade. Outras opções: a radioterapia e a quimioterapia. Essa pesquisa mostrou que os pacientes que buscavam a psicoterapia encontravam mais cura do que aqueles que já optavam de cara pela quimioterapia. Por quê? Nós somos espírito. Então não adianta você tentar resolver um problema que te causa angústia com técnicas do mundo material. Claro que você vai buscar um médico, claro que você vai buscar a nossa medicina, as nossas soluções do mundo. Mas dai a César o que é de César. Respeite as regras do mundo, mas a Deus o que é de Deus. No Livro dos Espíritos, nós encontramos que um dos objetivos do Espírito é intelectualizar a matéria. Nós estamos aqui gerando efeitos e consequências no plano material. Então, quando nós olhamos com o olhar espiritual, nós percebemos que somos um ser espiritual gerando consequências. E se você ficar tentando focar apenas nas consequências, você não vai encontrar a realidade dos fatos. Se você fica culpando o seu sofrimento por conta do outro, você não vai encontrar a realidade. Se você só se põe como vítima, você não vai encontrar a realidade. E não estou dizendo que você não é vítima. Não é isso. Mas você tem que sair da posição cômoda de achar que por ser vítima,
é o outro que vai resolver o seu problema. Não. O outro vai resolver o seu problema com a lei de Deus. Vai ter consequências os seus atos. Mas isso é muito difícil. Certa vez, Chico Xavier trabalhava tanto ao longo do dia. Olha só a diferença do espírito que é evangelizado. Para quem não sabe, Chico Xavier tomava dezenas de comprimidos diários, de tanta doença que o Chico tinha. Era cego de um olho, né, teve glaucoma, teve câncer. E Chico era tadinho do Chico. E mesmo assim, ele trabalhava de manhã, de tarde e chegava em casa tarde da noite. E quando ele chegava na casa dele, um dos prazeres que ele tinha era dar comida para um cachorrinho que ele tinha. Não dava, o cachorro era quase que da família. Era a alegria do Chico chegar na casa dele, alimentar o bichinho, assim assado. Um dia esse cachorro adoece. E o Chico, começa a ficar mal. Ocorre que Chico tinha um conhecido que viu que o Chico estava triste com o que estava acontecendo e falou: eu vou ajudar o Chico esse problema com o cachorro. O que ele fez? Matou o cachorro. Matou o cachorrinho de Chico. Aquilo ali gerou uma mágoa tão profunda no Chico que começou a atrapalhar os trabalhos mediúnicos dele. Emmanuel, seu mentor espiritual, se materializa, fala: Chico, nós precisamos resolver esse problema. Existe uma energia escura no centro do seu peito que está atrapalhando a sua vida e os nossos trabalhos mediúnicos. E o Chico concordou: mas como que nós vamos resolver esse problema? Chico, você vai sair e pesquisar o que esse conhecido que matou o cachorro mais gosta na vida, o que ele quer ganhar na vida dele, o que faria ele feliz. Aí Chico falou: essa é boa agora, não é? O cara vem, mata meu cachorro e eu vou ter que procurar alguma coisa que traga felicidade para ele. E Emmanuel virou para Chico e falou: Chico, não sou eu que estou dizendo. Essa é a pedagogia do Cristo. Esse é o método do Cristo. É a mensagem de Jesus. E ele foi lá, descobriu que o homem gostava de uma máquina de costura. Ele tinha um sonho de ganhar uma máquina de costura. Aí Chico foi lá e comprou. Parcelou a máquina de costura em 4 reencarnações. Para poder pagar o... Já pensou? Daqui uns tempos vai ter isso, né? Compre e pague em 4 reencarnações. Eu já penso, meu Deus do céu. Aí vai ter dívida mesmo. Foi lá e comprou. Na hora que ele deu o presente para esse sujeito, esse homem, ele pulou de tanta alegria que do centro do peito dele saiu uma energia tão luminosa que atingiu o centro do peito de Chico e desfez toda aquela mágoa que estava concentrada. É a metodologia do amor. É paradoxal, mas é o que Jesus veio trazer, um ser cósmico. Poxa, nós estamos aqui preocupados com a conta do boleto que vai vencer amanhã, com o horário que tem que cumprir. E nós aqui estamos falando de um ser cósmico que veio na Terra para servir. Aquele que quer ser o maior, que seja o menor, que sirva. Por quê? Porque a consolação, ela não é passar a mão na cabeça. Às vezes é, uma delícia. Mas a verdadeira consolação é aquela que consegue colocar o ser livre do mal que afligia ele. É aquela em que você consegue despertar para a verdadeira realidade. Um dia chegaram a Gandhi e perguntaram, Mahatma Gandhi, um grande espírito, grande líder espiritual, governamental, chegaram nele e perguntaram assim, se ele tinha perdoado todos aqueles que tinham ofendido ele, porque ele tinha muitos inimigos. E Gandhi foi e falou: não perdoei ninguém. Por quê? Como assim? Mahatma Gandhi não perdoou ninguém? Não. Porque eles jamais me ofenderam. Cristo também, ele vai falar: Pai, perdoe-os.
eles não sabem o que fazem, porque Cristo também não se ofendeu. A questão é, por que nós nos ofendemos? Por que nós nos contaminamos tanto? Porque nós não podemos dar daquilo que a gente não tem. Você não vai usar uma consolação que você não tem. Então o Mestre Jesus, ele vem trazer um remédio que quando a gente põe na boca, aparentemente ele é amargo. Mas quando você começa a sentir o sabor, vai ter um gosto de mel. Enquanto que o ódio, enquanto que o egoísmo é um remédio que também é amargo. E quanto mais você saboreia, pior fica. Não tem outra escapatória, não tem outra saída. E ele continua. A confiança na justiça de Deus, que Cristo veio ensinar aos homens, é onde nós encontraremos a consolação para os nossos sofrimentos. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após essa vida, sobre aquele que acha que tudo que existe é o que está aqui e agora, ou que simplesmente duvida das coisas espirituais, as aflições caem com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei. Não é? Então ele vem e traz assim: se transporta daqui, se deixe martirizar, se deixe sofrer. Prefira ser vítima a ser agressor. Só que nós não entendemos ao longo dos séculos e precisamos do Espiritismo. E a doutrina espírita ela é tão grandiosa e a gente ainda não tem conhecimento da doutrina espírita. Ela é tão grandiosa que ela nos explica absolutamente tudo dentro da nossa capacidade de compreensão. Por quê? Porque ela mexe com a parte filosófica, quando você questiona o porquê disso, o porquê daquilo. Desse questionamento que você faz, ela te traz um fato. Desse fato, ela te dá o diagnóstico de comportamento e de vida. Por que nós ainda não fazemos? Porque ainda não queremos. É importante essa constatação. Nós ainda não queremos. Por quê? O Espírito sopra onde quer. Nosso ser espiritual é uma estrutura psíquica que não para de movimentar, ele não para de vibrar. E o grau de despertamento que ele já alcançou, o grau de lucidez, é o nível da vibração dele. E essa vibração ela vai gerar efeitos nos atos. Ocorre que nós ainda não queremos vibrar. Queremos um pouquinho só na vibração divina. Isso é uma grande verdade. A ponto de Leon Denis, em uma de suas obras, dizer que o processo é você querer, saber e fazer, amar. Isso é muito complicado. Então, quando a gente fala que Jesus é o Consolador, é porque nós temos que nos envolver com essa energia crística que está em todo o planeta, 24 horas por dia. Se você tem vontade de se conectar com Cristo, você se conecta. Séculos atrás, na Europa, que estava assolada pela peste negra, uma doença que deixava muitos na miséria, que matava familiares, que deixava as pessoas sofrendo. Existia um espírito chamado São Vicente de Paulo. Ele era padre e tinha uma igreja. E a igreja de São Vicente, ela era um pouco caidinha na estrutura. Porque esse padre, em vez de ele usar o dinheiro dos donativos para reformar a igreja,
ele utilizava para fazer obras de caridade. E nessa igreja tinha um homem sentado lá no fundo que achava isso errado. Esse homem era muito rico e falava: poxa, esse padre não está certo, ele pega o dinheiro da igreja e gasta com as pessoas pobres da rua, olha só, não está nem tendo assento para a gente sentar aqui direito. Passaram-se os dias, e São Vicente de Paulo esgotou a caixinha da igreja. E o que ele fez? Saiu para pedir. Batia na porta da casa. Opa, que donativo o senhor tem para dar para a nossa igreja? Passava. E de repente ele chega num casarão, uma mansão. E quem mora na mansão? O homem que criticava ele. Na hora que ele chega e o homem olha ele lá de cima, é hoje que eu digo umas verdades para São Vicente, para Vicente de Paulo, para esse padre. Desceu das escadas, São Vicente falou: meu irmão, o senhor tem algum donativo para a nossa igreja? E o homem encheu a boca de saliva e cuspiu na cara do padre. Se isso hoje para a gente seria algo que deixaria a gente bem constrangido, seria uma humilhação grande, naquela época então, naquela época em que a honra tinha um conceito diferente, em que o respeito, em que um simples insulto fazia pessoas duelarem em praça pública até a morte, ele cospe em São Vicente de Paulo. E nesse instante, São Vicente tira um lenço do bolso, enxuga toda a cara, sem modificar o semblante, dobra o lenço e fala: meu irmão, esse donativo que você me deu, eu recebo e guardo para mim. Na hora que ele fez aquilo, o homem ficou sem reação. Essa é a didática do cristianismo. É quebrar com o paradigma dos nossos conceitos de justiça mundanos. É você agir não para conservar apenas o seu corpo físico e a sua estabilidade de vida financeira, mas é para você despertar algo que está aí dentro. E na hora que ele fez esse ato, nós podemos analisar que Vicente de Paulo, ele não reage à provocação do agressor. Ele faz algo que é muito mais superior, ele age. Porque a gente reage a um determinado comportamento no mesmo nível. Se alguém pega uma espada e vem até mim, eu pego outra espada e vou até ele. Estou na minha justiça, pô. Não sei de quem que é essa justiça. O nome disso é olho por olho, dente por dente. Nem o nosso direito aceita mais isso. E São Vicente de Paulo age. Cristo, ele vem agir em prol da nossa consolação. Ele veio nos mostrar que a realidade das coisas ela está além dessa caverna desse mundo, que nós ainda não temos coragem, muitas vezes, de abrir a porta. Basta que nós calculemos, das 24 horas desse dia, ainda nem deu 24 horas, não é? O que a gente fez em prol do Espírito, além de estar na casa espírita? Será que a gente analisou, desde a hora que acordamos, a hora que fizemos refeição, as questões espirituais dentro de nosso lar? Será que a gente entende que quando estamos dentro do nosso serviço, não estamos sozinhos, existem desencarnados influenciando nossos pensamentos? Será que nós percebemos que o que nós pensamos do outro emana e atinge ele? Será que nós andamos pela rua e sentimos que essa realidade não é a única que existe? Todos nós somos médiuns. E a mediunidade não está limitada à psicografia,
à psicofonia, ao médium que escreve, ao médium que fala. Não, são apenas modelos de mediunidade. A mediunidade é toda a ação em que você consegue interpretar o plano espiritual dentro do plano material. Mediunidade era a forma com que Jesus agia o tempo todo. Mas que a gente ainda só se apega aos fenômenos. Deu a hora, finalizando o parágrafo. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que ele promete. Essa condição está na lei por ele, ensinada. Seu jugo, não é? Seu jugo para você não sair do caminho é a observância dessa lei. Mas esse jugo é leve e a lei é suave, porque ela apenas impõe como dever o amor e a caridade. Gente, quem não gosta de amar e ser amado? Então que possamos, ao longo dos nossos dias, ter paciência com os nossos equívocos, ter calma nos nossos atos, não se julgar e entender a condição espiritual que está. Isso é humildade. Saber encontrar-se onde está o que eu preciso. E a nossa casa espírita oferece isso, através dos estudos, através das entrevistas, através do trabalho de passes, através das obras sociais. Aquele que está passando por dificuldade e que se envolve com esses trabalhos, certamente, com toda certeza absoluta, terá as suas aflições suavizadas. Façam um teste, tá bom? Fiquemos todos com Deus e uma ótima noite a todos vocês.